Olá, bem-vindos ao Primeiro Comunica. Estou aqui hoje para apresentar a Maria de Fátima Pinel. Maria de Fátima é doutoranda em Auditoria Social, possui 3 mestrados presenciais em Contabilidade, dentro da área de Auditoria, Segurança de Informação e Teletrabalho. E a Fátima vai falar para nós hoje sobre Auditoria Social. Com vocês, Maria de Fátima Pinel. Um ótimo evento, uma ótima palestra. Boa tarde a todos. Eu sou Maria de Fátima, professora da Universidade Federal Fluminense, uma cidadã do mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre auditoria social. Auditoria social é um tema muito pouco explorado, muito pouco conhecido. E o objetivo hoje é falar, dentro da auditoria social, que é muito complexo, muito amplo, das relações entre empresas, governos e sociedade civil. E o tema tem tudo a ver, nós vamos ver ao final, nós vamos poder começar a perceber juntos a relação do divórcio com o casamento. Quer dizer, o que acontece hoje? Eu vejo assim, a sociedade civil totalmente separada de governos e empresas. Mas, na verdade, o que existe de natural é uma relação de meio ambiente, relação de vida, de meio ambiente, seres humanos e sociedade civil. Essa relação é uma relação completa, é uma relação perfeita, natural. Em qualquer situação, essa relação funciona. E o que acontece hoje? Nós temos uma relação artificial que foi criada, que é grandes empresas e governos, que o governo passou a atender as grandes empresas e esquecer do objetivo dela de servir a sociedade civil. Então, na verdade, a sociedade civil se separou do governo, ou seja, nós temos um governo que compartilha, o mesmo governo que governa a sociedade civil, que deveria estar servindo a sociedade civil, ele também compartilha com as grandes empresas. Então, nós temos grandes empresas, sociedade civil compartilhando o mesmo governo. E é disso que eu vou falar um pouco hoje, dessa separação. Porque, na verdade, a finalidade do governo, a finalidade maior, é servir a sociedade civil. Quer dizer, o interesse do governo, o objetivo do governo é servir a sociedade civil. Coisa que não tem acontecido nos últimos tempos. Então, para poder perceber e entender isso, nós temos que começar a entender a relação global e a relação local. Por quê? Sociedade civil é local, governo é local e as grandes empresas elas são globais. O que significa isso? Significa uma grande assimetria, uma assimetria de poder. Por quê? Porque, na verdade, todos os países servem as grandes empresas. Então, e o local nosso aqui, como é que fica? É isso que eu quero falar um pouco. Primeiramente, vamos aos recursos financeiros. O que acontece com os recursos financeiros? As empresas ditas privadas ou públicas, elas ganham grande quantidade de dinheiro do governo, de uma maneira direta ou indireta. Ou seja, o dinheiro que é antes para a sociedade civil, o dinheiro é um recurso escasso, ele antes ia mais para a sociedade civil, agora ele vai para as grandes empresas, empréstimos subsidiados de qualquer parte, quer dizer, aqui nós temos o Banco de Fomento, o BNDES, temos o FINEP, temos outros bancos também, uma série de fundos, Só que uma empresa, quando está aqui, que recebe recursos de fora, ou seja, se ela fizer qualquer empréstimo, o governo é aval. E o governo não tem dinheiro. Então começa por empréstimos subsidiados, que não empresas, são empresas globais. E dependendo da situação da empresa, tem uma diferença muito grande se você estudar a configuração. Por exemplo, uma empresa, uma sociedade anônima de capital aberto, ela é uma empresa que ela presta informações à sociedade civil. Uma empresa offshore, ela não presta informação nenhuma aqui, além de um imposto limitado mínimo. São empresas estabelecidas em paraísos fiscais.
Temos outro tipo de empresa também, que é a sociedade de propósito específico. São empresas também que estão evadindo um pouquinho dos impostos. Temos as grandes limitadas. As grandes limitadas nós temos que parar um pouco e falar assim de uma maneira delas, né, mas prestando mais atenção nesse tipo de empresa, né? Por quê? Porque as grandes limitadas é uma lei que veio de 1862, um Act da Inglaterra, a Rainha Vitória, que as empresas limitadas já existiam. Só que eles queriam o quê? Eles queriam uma certa carta, né, uma certa alforria, né, carta de alforria dos sócios das empresas. Por quê? Porque em caso de dano ambiental só pagaria até o valor do capital social da empresa e o resto, quer dizer, os sócios não responderiam com seus valores particulares, né, com seus bens próprios, né, sua propriedade não vai responder. Isso ajudou esse desenvolvimento que nós conhecemos agora, que danifica tanto o meio ambiente, que ajuda a danificar o meio ambiente. Isso surgiu na Inglaterra, mas se mantém até hoje aqui, porque no Brasil as grandes empresas limitadas não precisam prestar informação, o que é uma grande falha da contabilidade. Eu sei que falar de contabilidade é um pouco difícil para quem está fora, né? Para quem não conhece, mas nós temos que começar a enxergar, né, que existem pessoas, áreas, estão retirando muito recurso da sociedade civil. Então, eu estava falando de recursos financeiros primeiro, né? Primeiramente, recurso financeiro. Então, é muito dinheiro. BNDES, se nós entrarmos dentro das operações diretas, são valores altíssimos e sem nenhuma, né, prestação de contas à sociedade civil. Que empresa escolheu? Eles escolheram para emprestar o dinheiro. Empresas multinacionais, empresas nacionais, empresas privadas, limitadas, offshore, não tem nenhuma situação específica. E qual é a escolha, qual é o critério para a sociedade civil? E posteriormente a isso, quem acompanha, quem fiscaliza? Não teve o caso de vários empréstimos às empresas do EIC? E agora, quem vai responder? É o EIC que vai responder? Não, o BNDES deve responder também por esse empréstimo, sim. Por quê? Porque o dinheiro do BNDES vem da sociedade civil. Vem do Fundo do Amparo ao Trabalhador, vem do Imposto de Renda, vem da Marinha Mercante. Então, nós temos que observar muito bem esse órgão. Mas tem a fiscalização, mas cadê a fiscalização? Então, tem um assunto assim, bastante interessante, que se chama Efeito Lúcifer. Quem quiser, dá uma procurada no YouTube. Mas o que é o efeito Lúcifer? Não se dá poder a ninguém sem fiscalizar. Eu acho que é um problema que está ocorrendo gravemente no Brasil, é a falta de fiscalização. Dá o recurso, mas não fiscaliza. Então eu falei só de um itemzinho, que é o recurso financeiro, que ele é muito escasso, mas ele é abundante para determinadas empresas. E que não tem compromisso aqui. Não necessariamente, só que eu acho estranho que a sociedade civil não se sinta doente, né? Porque não está normal, não é normal um banco de fomento pegar o nosso dinheiro e emprestar para grandes empresas subsidiadas. Isso é um erro. O dinheiro deveria estar aqui dentro. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos hospitais, mas também na educação. Mas precisa fiscalizar, não basta dar o dinheiro. Fiscalizar. Então, quando por exemplo, ocorre um problema, quem tem que responder maximamente, a responsabilidade máxima é o órgão que financia. Então, no caso do EIC também, existe uma responsabilidade enorme do BNDES, que pegou o nosso dinheiro e emprestou. Mas não é o EIC. O EIC é só mais uma peça, são milhões de bilhões que estão indo para as grandes empresas. E depois vamos falar de outro tema. Então, eu não terminei de falar, quer dizer, eu falei das grandes empresas, mas eu não falei especificamente de um tipo de projeto que não é empresa, atua aqui principalmente no setor, quer dizer, o que eu conheço é no setor de mineração. É um projeto lá de fora, empresas públicas lá fora, nos países envolvidos, que vem aqui, né, e explora o setor mineral sem nenhum controle, não tem CNPJ, não tem website, isso aí. Eu acho que os órgãos de fiscalização deveriam estar prestando atenção nisso. Mas como é que a gente descobre isso? Lá nos websites lá de fora, da Bolsa de Valores de Londres, né? Você começa
a pesquisar, você vai lá para fora para o website da empresa, você vai procurar aqui, onde é que está acontecendo aqui? No website da empresa no exterior, está escrito lá que ela tem um projeto no Brasil, projetos. Só que aqui não tem nenhuma referência, quer dizer, como é que deixa uma empresa de fora entrar aqui como um projeto? E os danos ambientais, e os impostos? Então, uma falha enorme. Então, o setor de fiscalização, que existem muitos, mas muitos, fiscais tremendamente honestos, mas tem alguma parte ali da fiscalização que não funciona. E não são alguns fiscais, mas o sistema está deixando muito a desejar. Então, existem esses tipos de empresa que vem para cá, explora recurso natural, né? Não sem nenhum vínculo com o país. Ainda recebe dinheiro. Quer dizer, recebe dinheiro, recebe uma série de recursos e não tem nenhum tipo de vínculo. Agora eu falei do financiamento, né? Do dinheiro, né? Então o governo está aqui, de um lado está a sociedade civil, do outro lado está as grandes empresas, e o governo está deixando de dar o dinheiro que é da sociedade civil, está transferindo esse recurso para as grandes empresas. Isso aí, o que vocês acham assim que acontece, né? Acho que tem um problema grave que está ocorrendo, está faltando dinheiro para a sociedade civil. Então nós estamos nos tornando cada dia mais órfãos do poder público. O poder público, eu me sinto órfã do poder público nesse sentido, como qualquer cidadão, né? Eu sou uma cidadã e acho que é isso que quando você começa a analisar mais profundamente, você percebe. E sempre o que? Assimetria global e local. Então tem um BN10 no Brasil que vai dar dinheiro para essa empresa. Mas tem um BN10 que vai ter na Argentina, vai estar na França, vai estar na Alemanha, vai estar no Paquistão, vai estar nos Estados Unidos. Então elas ganham potencial. Elas ganham muito dinheiro. Outro assunto também. Então estamos falando das grandes empresas, vamos falar das concessões. Essas concessões que ocorrem é outro caminho. Ou seja, as empresas vêm, as empresas privadas ou públicas. Eu, hoje, já não vejo diferença quase nenhuma entre privado e público, porque as empresas privadas vivem do recurso público, né? Mas tem uma diferença para o país de uma empresa privada e pública. Eu prefiro as empresas públicas, com toda a falha que tem, porque elas vão funcionar em qualquer situação. Tá? Qualquer calamidade, uma empresa pública vai funcionar. Empresa privada, não. E outra coisa, o recurso, royalties, patentes, tudo fica dentro do nosso país, com toda a falha, porque eu escuto muita coisa, fala-se muito da Petrobras, realmente tem muita falha, não poderia deixar políticos entrar para administrar a empresa. Só que as empresas privadas têm cada absurdos. É só olhar os demonstrativos contábeis das empresas privadas, sem fiscalização nenhuma. Todos os órgãos, todos não posso ser tão forte, né? Mas existe uma conivência muito grande desses órgãos com essas empresas, né? Os órgãos públicos, né? Então, vamos falar das concessões públicas. Algumas concessões, quando terminou a concessão, elas recebem 50% de tudo que elas arrecadaram de volta para elas. E se vocês pensarem assim, 50% de volta. E olha que são valores caros, porque as pessoas reclamam, de pedágio, eles fazem uma série de reclamações. Então cadê o controle dessas concessões? As empresas têm concessões, por que essa empresa ganhou? Sempre as mesmas empresas que ganham a concessão e valores enormes. Então, fica faltando a sociedade civil fiscalizar. Por que essa empresa? Porque já foi claro, já está claro. Quem entrar no site, né, quem são os proprietários do Brasil, existem vários estudos, não só em relação a esse, mas outros, que comprovam essa relação, quer dizer, que a empresa, né, ela contribui para os políticos, né, e tem uma série, partidos políticos, né, e ganha uma série de regalias. Então elas ganham os contratos também. Tem licitação. Será que alguém vai lá, a sociedade civil vai lá fiscalizar? Porque os mesmos... Falei da concessão pública, né? Que é outro ponto. Vamos falar também um pouquinho, tá? Dos recursos, da exploração de recursos naturais no nosso país. Por exemplo,
é um massacre, né, que eu vejo assim com os índios quilombolas. Com certeza, não existe, por exemplo, não existe massacre com índio quilombola se não tiver um poder muito forte protegendo o que ocorre. Os grandes, né, tubarões, né? Com certeza tem, e a gente sabe disso, né, porque existe um grande poder que protege o roubo, né, o grande roubo, e poder muito forte para isso. Por isso está toda essa situação que ocorre aqui, né? Então, os recursos naturais, vamos falar dos recursos naturais. Os recursos naturais são limitados, são escassos. Não existe controle sobre os recursos naturais no Brasil, infelizmente. Não tem controle. Qualquer pessoa chega aqui, tá? Pega o que quer de recursos naturais, explora o que quer. Então, quando, por exemplo, vamos lá no setor do agronegócio, que tem amplo financiamento do governo, quer dizer, o BNDES empresta dinheiro, eles têm amplos financiamentos, eles têm poder, né, até de código florestal, o que for possível, eles estão em todos os órgãos penetrando, eles consomem 61% de toda a água. E é engraçado, do planeta, do Brasil, né? E é engraçado, assim, eu acho até assim, bastante cômico, né? É que nós, o uso domiciliar de água é 8%. E nós somos acusados, falar da água agora, nós somos acusados de consumir muita água e nós vamos resolver o problema. Nós não vamos resolver o problema. São 92% de consumo de água, de utilização de água, que nós não controlamos. As empresas, por exemplo, por que algumas empresas têm concessão, né, de água? A empresa que mais usa água, criação de gado, cada quilo de carne gera 15 mil, gasta 15.500 litros de água. Por isso que existe uma campanha no mundo do vegetarianismo. Além da violência com os animais, da agressão, essa água está fazendo falta. Muita falta. Então o Brasil, que tem o maior percentual de água doce do planeta, quer dizer, no planeta só tem 3% de água doce, sendo que 1% realmente é água disponível, que o resto é uma água de difícil acesso. E o que acontece com essa água, que está aqui o que acontece com a água, né? Primeiro, esses 2%. O Brasil tem 12% desse percentual de água. Desses 3%, o Brasil tem 12%. Desses 12% do Brasil de água doce, 74% está na Amazônia. Então, é menos problema, porque descer uma água é muito mais fácil que subir uma água. Só que quem controla a água que está na Amazônia? Quantos países abastecem a água da Amazônia? Os navios vêm, saem, sem nenhum controle. Com certeza, está sendo protegido. Não tem como algum navio chegar aqui, pegar água, levar para outro país, sem pagar, sem controle do Brasil. Então tem órgãos do Brasil que protegem o roubo. Órgãos, né? É sério isso aí. Então a água está sendo, acontecendo isso. Vamos falar de mais uma coisinha também. Mais uma coisinha que eu vou falar, do poder do Banco Mundial em cima da nossa água. Ou seja, a água doce do Brasil, o Banco Mundial controla muito bem essa água. Os cientistas daqui, quantos estão envolvidos também, são funcionários do Banco Mundial. Então essa água doce, tá? Vamos falar aqui do aquífero Guarani e do aquífero da Walter da Amazônia. Vamos falar um pouquinho do aquífero Guarani. O aquífero Guarani, ele no início, né, eu estava escutando uma reportagem no YouTube de um professor e de um funcionário, né, de um órgão do Paraná, de saneamento, e ele estava falando sobre a situação do Banco Mundial com a água. Mas esse assunto eu vou próximo intervalo. Então, retornando ao assunto sobre a água, né, na verdade, estou falando especificamente do aquífero Guarani, foi feito um acordo internacional, que eu acho até brincadeira, né? E eu li esses acordos também, não só escutei
o professor da Universidade do Paraná, mas eu também li alguns acordos em relação a isso. No final, quer dizer, no primeiro, o embaixador americano queria que a água fosse, a água do aquífero, né, o aquífero fosse considerado, né, uma patrimônio universal. Só que ele não conseguiu porque os cientistas, conforme diz nesse documentário, nessa reportagem desse professor maravilhoso, acho que todo brasileiro deveria assistir, eu parabenizo esse professor, porque poucos estão pensando um pouco nesse país. Ele fala também sobre a questão, né? Aí, nessa situação, se uniram os países, porque o aquífero Guarani não é só brasileiro, né? 60% está concentrado no Brasil, mas ele está em outros países também. E criaram, né, esse termo aquífero transfronteiriço, que foi uma maneira de não permitir. E depois disso, o Banco Mundial veio, fez um acordo, primeiro falou que iria ajudar, e depois ele pediu, né, por 16 ou 18 milhões, eu não me lembro bem. Ele veio no final e disse que somente uma empresa canadense-israelense faria controle do aquífero. Olha, quantos brasileiros nós somos? É a minha pergunta que eu faço. Cadê os brasileiros? Porque eu não quero ser nacionalista, eu só quero ser o seguinte, só quero pensar o seguinte, eu não sou nacionalista, eu sou contra o nacionalismo. Mas onde eu estou cuidando do recurso natural. Nós temos que cuidar desse recurso natural. Quantos brasileiros tem? Quantos foram cúmplices desse acordo, coniventes com esse acordo? Então hoje tem duas empresas aqui canadenses, uma canadense e uma israelense, que tem acesso ao aquífero. E esse problema de água aqui, para resolver o problema de água no Brasil, nós vamos ter que mexer com a produção das grandes empresas. Saber quem é quem, o que produz, que concessão tem. Tem concessão de energia, tem concessão de água, tem concessão de portos, de malhas, malhas de trem. Como é que pode, eu fico pensando, né, esse divórcio mental, que eu penso, como nós podemos permitir que as mercadorias trafeguem, né, em trem e a população não tem um trem para trafegar de um estado para o outro? O que está acontecendo? Isso não é normal nós pensarmos assim. Eu acho que tem alguma coisa estranha nesse meio aí, né? Então é isso, as empresas têm uma série de concessões. E a água é mais uma, sem controle nenhum. E nós estamos a maior reserva de água, né? Agora descobriram na Amazônia, sem nenhum controle. E tem um assunto que eu acho que as pessoas não querem falar, que é o controle do clima. Então eu falei da água, né? Mas vamos falar do clima, porque olha, eu não vi ninguém até agora no momento. Eu estou pedindo, eu sou uma brasileira, eu sou uma brasileira entre 202, eu acho, milhões de brasileiros. Só sou apenas uma. Mas eu tenho observado que vários locais que tem o aquífero Guarani está tendo tremor de terras. Eu vou na internet sozinha, isoladamente, pesquiso, está tendo tremor de terras? Tem aquífero Guarani? Então tem uma coisa chamada geoengenharia climática. Chemtrails, está cheio, eles estão mexendo com o clima. E quem controla? Na Copa do Mundo, aqui, eu moro em Copacabana, eu fui andar na praia, eu tive que voltar. Eram X, eu tirei fotos. Mas não tem só isso aqui não, tem Londres, tem Paris, tem Madrid, várias capitais eu vi o chemtrails no céu, essa geoengenharia climática. E está funcionando aqui. E outra coisa também, já que estou falando da água, do financiamento público em relação à fratura de gás de xisto, gás de folheiro, que para mim, na minha opinião, rapidamente nós estamos exterminando logo a vida aqui. Meio ambiente, que é o nosso grande habitat, e as pessoas, então nós vamos nos afastar disso aí, para gerar gás natural, que será que vale a pena matar as pessoas, matar a água? Porque a água está recebendo essa descarga de elementos químicos, metano. Então, no sul do Brasil, em Cascavel, teve um movimento sobre isso, mas nós temos que sempre observar o financiamento público. Tem financiamento público ali. Sempre tem financiamento público, não importa se a empresa qual seja a empresa. Então, esse é outro trauma para os seres humanos. Então, nós temos que cuidar, estou falando da água, tá? Cuidar muito da nossa água. Nós temos muita água para uso doméstico.
Nós não podemos sustentar países enormes exportando produtos que estão levando nossa água. O agronegócio leva muita água, a agricultura, de toda a água, né, consumo de água, 22% é para a indústria, 70% é para a agricultura, né, o agronegócio está dentro, e 8% é uso domiciliar. Nós precisamos repensar o mundo, é super necessário repensar. E olha, o Brasil é chave, porque o Brasil tem o maior percentual de água doce do planeta. E cadê a discussão social? Se a sociedade não assumir o país e não fiscalizar empresas e governos, não tem jeito. E no meio disso tudo, né, nós temos que pensar onde é que se localiza o emprego. Porque tudo é em troca de um emprego. Tudo tem a ver com emprego. O emprego é uma prisão, ou seja, eu vou danificar o meio ambiente porque eu tenho emprego. Eu acho que antes do emprego existe a vida. Isso tem que ser repensado. Nós temos que repensar o mundo. Todos. E olha, quem são empresas? São seres humanos. Quem é governo? Seres humanos. Então a responsabilidade é dos seres humanos. Esse processo de fratura é sério também, esse processo de água, deterioração da água, que acontece cada dia mais sem nenhum controle. O oceano hoje virou lixo das grandes empresas. Eu vi uma palestra na Alemanha, eu vi uma palestra na Espanha, de uma cientista, de um grupo de cientistas alemães, falando do tsunami de 2004, que pode ter sido provocado pela dessalinização da água, porque esse processo de dessalinização, ele é colocado o lixo a 5.000 metros abaixo, no oceano. Eu perguntei a vários cientistas no Brasil, ninguém ouviu falar. Eu quero que... Está havendo pressão aí, nós temos que pesquisar isso, mas não é deixar no nome da empresa. A empresa pesquisa, quem tem que pesquisar isso somos nós. Porque quem vai arcar somos nós. E que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, assim, né? Para as novas gerações. Então é isso, tem essa parte, né, da geoengenharia climática que tem que ser muito pensada. E vamos falar um pouquinho também, eu falei já falei dos financiamentos públicos, já falei um pouquinho da água, agora vamos falar sobre os alimentos, né? São essas partes primordiais, porque é muito pouco tempo para falar de tanta coisa. Os alimentos, vamos falar do Códex Alimentário. Eu acho que era interessante ouvir a palestra da Leda Nagli, né? A palestra não, ela, do programa dela, ela teve um debate um pouquinho, né? Ela entrevistou a responsável no Brasil, uma engenheira que não é engenheira alimentar, mas ela estava falando sobre isso. Então nós temos que cuidar do Códex Alimentário. Muito. Nós temos que cuidar dos transgênicos. O que é um transgênico? Transgênico é um alimento que você, para plantar, você tem que ir lá comprar essa semente. E não é só plantar, todo o entorno desse local, o que era semente crioula, semente natural, se torna também transgênica. Então olha só, e alguns alunos até lá na universidade comentam que os pais agricultores, né, eles quando vão pegar financiamento nos bancos, eles pedem as notas fiscais das sementes transgênicas, quer dizer, é todo um sistema, né, que conspira para fazer o que quer. Então as sementes transgênicas, ao mesmo tempo, né, do transgênico que acaba com a gente, faz mal, não recompõe a natureza, eu vejo vários cientistas falando de transgênico naturalmente. É triste, né, porque a pessoa estudou tanto e não conseguiu ver que está estragando a natureza, sabe? Não viu o dano da sua profissão, da sua atuação como ser humano, porque antes de ser profissional nós somos cidadãos, né? Eu sou uma cidadã antes de ser trabalhar no banco, eu sou aposentada do banco. Sempre fui uma cidadã. Na universidade é a mesma situação que eu sou professora. Quando eu estou pesquisando, eu estou vendo que o meu trabalho é para servir a sociedade civil. Porque eu vou dormir tranquila. Não ganho dinheiro, o professor ganha muito mal, mas eu durmo tranquila. Porque eu sei que eu estou tentando melhorar o mundo. Meu trabalho é um trabalho digno. Sabe, não é digno pelo valor do dinheiro, nisso não. Mas a minha capacidade que eu ganho, né, através de Deus, eu uso para ajudar a sociedade civil. Então, os transgênicos é um problema muito sério. Esse códex alimentar tem que ser muito controlado, transgênicos também.
E essa situação dos grãos, porque o Bill Gates, eles estão guardando grãos crioulos, né, da semente crioula lá na Suíça. Existe um grande percentual de grãos guardados, muitos grãos. Por quê? Então vamos conhecer esse projeto também que está lá na Suíça, porque de um lado eles querem que nós consumamos os transgênicos e eles vão guardar os crioulos, os grãos crioulos. Por quê? As sementes crioulas, né? O termo é esse. E vou falar também, então falei alguma coisa sobre o alimento, nós temos que cuidar do alimento, né? Gente, não é normal aceitar todo esse pesticida que você vê na comida, você come pesticida, agrotóxico. Os cientistas que protestam, eles são mandados embora, e os que conseguem ficar falando na mídia oficial, que é um problema, né? Só quem aparece na mídia oficial é quem faz o jogo do sistema, fala o que eles querem, né? Senão você está fora, você não aparece, né? Então, esses cientistas estão sofrendo também em relação a isso, em relação a toda essa alimentação tão prejudicial, que até sexo de animal é modificado, até sexo de animal. Então, eu gostaria que vocês assistissem o documentário, né? O Mundo Segundo a Monsanto, que eu acho bastante interessante. Também tem O Veneno Está à Sua Mesa, que é um documentário também do Silvio Tendler. Acho que é importante. Também que aqui não tem no momento, mas eu tenho também, né, se alguém quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é fatimaPinel@vmvirtualmachine.uf.br. E qual é o objetivo, né, do e-mail? É que vocês troquem informação comigo, mas eu ainda não terminei, tá? Então tem o Veneno Bate, o veneno se encontra na sua mesa, e também um documentário completo chamado Ouro Azul, a próxima guerra mundial será sobre as armas. Então acho que vocês deveriam ver, está disponível no YouTube, né? E tem muitas coisas para falar, mas eu tenho tão pouco tempo, né? Não dá, né? Muitos temas, mas eu estou aberta, também faço palestras sobre auditoria social, que é um processo que aconteceu nos Estados Unidos, oficialmente, veio do governo americano, do presidente Franklin Roosevelt, solicitando ao Congresso americano que criasse um comitê que estudasse, levantasse os cartéis e os monopólios americanos. Para quê? Para que assessorasse o Congresso quanto às leis. E o que aconteceu? A auditoria social foi uma das 30, quer dizer, um dos trabalhos, né, foram 43 monografias, uma foi a auditoria social. Foi auditado, a auditoria social foi uma auditagem na economia americana, em 3 empresas que não utilizou dados da empresa. Então, quando eu faço auditoria social, eu pego dados externos e pego os demonstrativos das empresas, que aqui no Brasil, infelizmente, espero que a contabilidade mude isso, só as sociedades anônimas de capital aberto publicam. Nenhuma empresa mais, apesar de todo o recurso que utiliza. Então, não posso falar muito mais, né? Já está terminando. Eu vim agradecer a oportunidade, estou aberta para conversas, para perguntas, para diálogos. Eu estou no Facebook, eu tenho uma página de auditoria social também, www.auditoriasocial.com.br, e no Facebook eu tenho M. Fátima Pinel e tenho um grupo de auditoria social. Muito obrigada.